Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Qual o lugar do ensino religioso no currículo escolar da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte? No programa de hoje eu converso com a professora Vilma Lúcia de Oliveira Carvalho. Ela é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Ela veio falar sobre o ensino religioso no currículo das escolas públicas de Belo Horizonte. Seja bem-vinda, Vilma. Um prazer receber você aqui no Religare. Obrigada, Flávia. Eu agradeço o convite, é uma honra. Um programa que tem uma representatividade, né? Fonte de pesquisa, é um lugar onde a gente possa estar conversando sobre esse assunto, né? Que é tão importante. Sim, eu fico muito honrada com o convite. Obrigada. Obrigado. Você também pode nos acompanhar pelo canal Religare Conhecimento e Religião no YouTube. Se inscreva em nosso canal, comente os nossos vídeos e compartilhe o Religare com seus amigos. Vilma, ensino religioso é um tema que sempre dá o que falar. Recentemente, ano passado, Belo Horizonte se viu aí com a notícia de uma aprovação na Câmara Municipal de um projeto de lei que torna obrigatório o ensino religioso nas escolas públicas municipais, da rede municipal de ensino. O que é que você pensa como pesquisadora, né, desse tema do ensino religioso? Fez uma pesquisa sobre o ensino religioso na rede municipal. O que você pensa sobre esse projeto que está na pauta, né? Está no dia aí sendo discutido. Então, Flávio, eu digo que mesmo, né, de dentro da secretaria, já tem um trabalho longo aí de uns 10 anos na secretaria, em gerências regionais, eu vejo que, no mínimo, é um tema que vai suscitar o debate, né? Nós temos já há mais de 20 anos uma proposta na secretaria da não existência da disciplina no currículo como tal, e eu penso que nesse longo tempo a gente falou pouco, né, sobre isso. E é claro, independente disso, né, de ter já um tempo que a gente não senta para discutir isso em termos de currículo, como proposta pedagógica, como a metodologia de trabalho, a nossa própria formação como professores, aí já é um ponto, né, que a gente precisa parar e pensar, então vamos ter que conversar sobre isso. E fora isso, é mesmo um tema que suscita, né, discussão, divergência, às vezes até dificuldade, né, de entendimento, a intolerância, né, uma certa dificuldade. O que chamou a atenção, acho que de vocês na secretaria ou da nossa parte como pesquisadores na área de ciência da religião, não só em Belo Horizonte, mas em outras partes do estado de Minas Gerais e até mesmo do país, é que nós recebemos a notícia, a aprovação em segundo turno, mas ninguém tem notícia de um debate com a comunidade. Você tem alguma notícia do debate em torno dessa proposta? Pois é, não. Eu vou dizer assim, existem grupos, né, sérios, preocupados com a discussão da diversidade, não só a diversidade religiosa, mas do ponto de vista da cultura, da etnia, do gênero, grupos sérios, né, dentro da secretaria. Essa temática começa a ser pensada, sim. A gente teve recentemente um seminário muito representativo dentro da secretaria com a temática de religiosidade e laicidade. Nós temos escolas, né, e movimentos e grupos ligados, né, a professores da secretaria que também puxam, né, a discussão. Então, assim, nesses encontros, né, o que eu pude participar, não digo, né, que eu tenha talvez um conhecimento completo, mas já dá para eu tirar, né, uma posição, dizer assim, não, lá dentro a gente não tem uma discussão tão consolidada que favoreça ou que dê base, né, a nós pensarmos assim, vamos voltar com essa disciplina e ela vai ser componente curricular. Eu tenho para mim que ainda a gente precisa conversar muito sobre isso. Há vários modelos de ensino religioso, mas sempre que vem o debate, as pessoas vão naquele modelo confessional. Sim. Ah, como assim vai ensinar religião? Qual é a religião que vai ser ensinada? É essa? É aquela? Ensino religioso é aula de uma religião, ou de alguma religião, de algumas religiões? Então, esse também é um ponto, né, do qual eu falo na minha pesquisa, dizer, há uma dificuldade de compreender o lugar dessa disciplina, né, dessa área de conhecimento, e qual que é o objeto, né, de estudo e o que a gente vai ensinar. Essa resistência, eu penso, né, que existe, ela é clara, ela vem, talvez,
Talvez não, eu tenho clareza que ela vem de uma concepção desse ensino religioso aí, né, que é o ensino confessional, aquele que fala de uma religião específica, e aí esse também a gente não quer, né? A gente entende que não é por aí. E eu penso que muito dessa dificuldade do diálogo, ela pauta aí, né? Sim. Ah, vai voltar uma disciplina, então vai voltar uma religião, é a religião cristã, é a religião católica que os professores terão que ensinar. E o ateu, como é que fica nessa história aí na sala de aula? E tantas outras religiões, né? Numa rede municipal que se propõe a atender todo e qualquer, né, cidadão, todo e qualquer estudante, é impensado, né? Então, entre nós, pesquisadores da área de ciência da religião, pelo menos não se planeja um ensino, não se pensa, né, mais um ensino religioso de perfil confessional nesses termos, né? Você poderia falar um pouco para nós desses modelos? O que seria um ensino religioso não confessional, por exemplo? Eu creio assim, a gente ainda está discutindo, né, muito. Hoje nós temos a discussão da Base Curricular Nacional, traz, né, o ensino religioso como área de conhecimento, e mesmo no âmbito dessa discussão nós ainda precisamos, né, fechar diversos pontos. Mas eu creio que, em linhas gerais, nós precisamos de pensar numa disciplina, né, numa área de conhecimento que contemple essa possibilidade, né, do ser humano se encontrar com essa busca, né, nessa busca dele por algo que te completa, que te responde. É como responder a uma realidade da própria vida. Então, não dá para você pensar que é esta ou aquela religião que vai trazer a resposta. Para cada um, nós vamos ter uma resposta diferente. A gente sabe que é difícil, mas todo conhecimento, ele não é fácil, né? Não é tranquilo. Toda área de conhecimento, ela gera discussão, ela gera conflito. Eu acho que é nisso que se produz o conhecimento. Mas é uma disciplina que se propõe a isso, né? Um lugar que se possa dialogar com o diferente, com o outro, e que a gente possa principalmente conhecer o outro, né? Nessa perspectiva de que o outro traz uma verdade que é dele, é a escolha que ele fez. Quando a gente fala de liberdade num Estado laico que respeita a liberdade de crença do outro, o respeito ele vai se manifestar no momento que eu me coloco seriamente, né, e de verdade, na posição de escuta e de entendimento do que o outro traz, o que o outro pensa. Acho que a grande contribuição que o ensino religioso traria, né, mesmo pensando aí na rede municipal, a gente não descarta essa possibilidade, né, do ensino religioso vir a compor como disciplina curricular, mas que ela traga essa possibilidade de discutir e de pensar, né, as religiões e a não religião, a opção de não ter religião, as diversas crenças, nessa diversidade que a gente vive hoje, né, não dá para negar, né, Sim. a gente vive. Em Minas Gerais, ao menos, nós temos instituições como a Universidade Federal de Juiz de Fora, que possui um departamento de ciência da religião, curso de graduação e de pós-graduação, com mestrado e doutorado. Temos a Unimontes, também uma instituição pública, com sede em Montes Claros, né, que também tem um curso, né, de ciência da religião. Temos a PUC Minas, né, que tem na graduação em pedagogia um aprofundamento em ensino religioso, e tem também um programa de pós-graduação em ciência da religião. Enfim, entre tantas outras iniciativas, né, ao longo do país que formam esse profissional para atuar no ensino religioso e numa perspectiva não confessional. Né? A questão que se coloca é onde é que esse profissional vai trabalhar se não se abre também um espaço, não é, específico para ele exercer a sua profissão, seu magistério nas escolas. Sim. Se há essa demanda, né, se há essa formação, esse investimento, no mínimo a gente espera que haja um campo de trabalho, de atuação. E eu creio que esse campo ele está florescendo, está crescendo, sim, né? Nós temos a rede estadual, né? Tem a disciplina. A gente ouve falar
às vezes, de uma certa dificuldade desse profissional, né, de se encontrar esse profissional qualificado, né, e formado para atuar. Eu creio que é isso. Se a disciplina existe, se ela está posta como obrigatória na lei, a gente precisa de pensar assim. E o que a gente chama a atenção é isso. Nós temos cursos, né? Nós temos propostas de formação sérias, né? E adequadas para preparar esse profissional. E se é uma dificuldade que a gente coloca também, pensando na rede municipal de Belo Horizonte, né? Se nós vamos colocar essa disciplina nos currículos, quem é o profissional que vai atuar? Sim. Hoje nós temos uma rede de professores só concursados, né? Onde está esse profissional que vai como prover, né? desenvolver essa disciplina de uma forma, né, adequada Você falando que precisaríamos de 200 nós temos mais de 200 escolas na rede hoje, né? Então, no mínimo, se nós pensarmos ter um professor em cada escola, no mínimo 200. Né? Vamos continuar no segundo bloco falando sobre isso. Nós estamos falando sobre o ensino religioso na rede municipal de ensino em Belo Horizonte. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo a professora Vilma Lúcia de Oliveira Carvalho. A professora Vilma, ela fez um mestrado em Ciência da Religião na PUC Minas e pesquisou sobre o ensino religioso na rede pública municipal de Belo Horizonte. Nós começamos e nem vimos o tempo passar, como falamos agora no intervalo, né? Logo passou todo um bloco a gente falando sobre a situação em Belo Horizonte em que no final de 2016, foi colocado aí para a comunidade a aprovação em segundo turno de um projeto de lei que aprova o ensino religioso como disciplina obrigatória nas escolas da rede pública municipal de Belo Horizonte. Enfim, o último ponto foi a questão do profissional, né? A gente espanta o não diálogo com a comunidade, com os interessados, com as escolas, com as famílias, também com os profissionais que atuam na área. Salta aos olhos não aparecer ali a formação específica do cientista da religião. Indicado, né? Uma vez que nós já temos quase 40 anos de formação desses profissionais, com essa formação específica, e o projeto de lei falava de bacharel em Sociologia, bacharel em Filosofia, licenciado em Sociologia, licenciado em Filosofia, bacharel em Teologia não faz menção ao pedagogo, a pedagoga com aprofundamento em ensino religioso. A lei estadual fala, ou da ciência da religião nada se diz. Sim. É curioso. Pelo que você também me disse no intervalo, nós não temos nem os profissionais para... A rede tem hoje alguns professores ainda da Sociologia, da Filosofia, que atuavam no ensino médio. A rede hoje não atende mais o ensino médio, os professores assumiram outras disciplinas, mas no ensino fundamental, né? Então, pensar isso também, né? Pensar numa disciplina sem que haja esse profissional e sem que a gente recorra, né, a esse know-how aí que a universidade tem para oferecer, intriga, né, um pouco. Sim. Pensar. Vilma, sua pesquisa, você já vem interessada nesse tema, não é de hoje, não é esse projeto de lei que faz você pensar no ensino religioso, né? Isso eu fiquei imaginando, assim, todo um contexto, né, Flávia? As coisas não vêm assim também do nada, a gente... Na escola, ainda mais eu tenho uma formação em pedagogia, formei lá no magistério, há 30 anos, né, atuando nas escolas, e eu penso que é um tempo que chegou agora, né, de um assunto que a gente já devia, né, ter conversado mais sobre isso, mas talvez seja esse o tempo propício, e por isso as questões vão surgindo aqui e ali, dentro da escola, na sociedade, na casa, na mídia, né? Esse tema está por aí. A mim incomodou as práticas, né? A gente tendo a escola como laica, né? Uma proposta de uma escola laica, e o ensino religioso não colocado como disciplina, mas a ser trabalhado como um tema transversal, bastante
esquecido, né? Para não dizer assim, negligenciado, bastante esquecido dos nossos currículos, das nossas discussões de projeto político-pedagógico, da nossa formação como professor, e me intrigava passar pelas escolas na minha função de uns 10 anos para cá. Esse é meu trabalho, fazer acompanhamento pedagógico de professores, né, nas escolas. Então, chegar o início do turno, as crianças pequenas em fila, rezando, né? Rezando mesmo, canções fortes, e objetos, e quadros, e imagens. Eu pensava, está muito forte, né? Está demais, a gente não para conversar sobre isso, a gente ouve aqui e ali as críticas, às vezes até os puxões de orelha, dizer, o diretor, você não pode ter uma santa aí, né? E essas questões foram me instigando, né, a pensar mais sério sobre isso. Será que, né, é forte assim mesmo? Até que ponto está indo esse encaminhamento? Então, eu digo assim, na minha pesquisa, talvez foi uma amostra grátis, né? Pouquinho, muito pouquinho, que a Você já gente dá lidava conta com de isso no seu dia a fazer dia? em 2 anos, né, de uma pesquisa. A gente pensa que ainda tem muito para investigar, muito para esclarecer. Mas a principal pergunta foi essa: uma escola laica, onde se reza tanto, onde se pronuncia tanto, né, uma confissão religiosa, onde tem tantos símbolos religiosos, e aí vem as festas, as comemorações, uma presença forte. A gente tem um olhar talvez mais direcionado, porque eu também sou católica, né? A gente conhece as práticas, aí eu vejo lá na escola se repetindo as práticas, olha, isso é da comunidade religiosa, não é da professora. Sim, e mesmo com a sua Sim. confessionalidade própria, chamava atenção a presença dos Sim, símbolos muitas vezes religiosos. cheguei a falar, você não pode fazer isso, professora. Ou então dizer, professora, por que você reza? Por que você reza o Pai Nosso? Por que você faz o sinal da cruz? Qual a intencionalidade pedagógica nessa prática? Então, o professor precisa pensar sobre isso, né? Todos nós, educadores, mas mais ainda na escola, dizer por que você reza. E todas as suas crianças confessam, têm essa mesma fé que Mas é por você essa professa. preocupação ou porque você acha que a escola laica é também uma escola meio, ou se não, ateia? Não, é mais por uma preocupação, aquilo que eu falei no outro bloco, né? De a escola dar conta da diversidade da sociedade onde ela está, dar conta da liberdade da escolha, né? E da possibilidade da escolha de cada um, e dar conta de lidar com isso como tema de conhecimento, a religião, né? Eu penso que ela precisa vir para dentro da escola, e ela vem, ela chega, né? Mesmo sem ser convidada, porque ela é da experiência de vida das pessoas, da família, do pai, da criança, da mãe, de uma tia, né? Dos professores, cada um tem sua religião. Então, se ela vai ser tema de discussão na sala de aula, ela tem que ser feita pedagogicamente, né? O professor tem que colocar claro qual o objetivo que ele tem ao trazer esse tema, e ele tem que ter clareza de que há muitos ali, né? E não são poucos. A gente talvez ignorava aqueles que pensam diferente, que creem diferente e que não comungam da minha fé. E se sentem ofendidos, se sentem menosprezados, né? Ignorados. Então, me colocando também no lugar desse outro, né? A minoria, o menininho que está ali, a outra professora que está ali, que não pensa com essa religião que é da maioria, é que eu fui buscando, né? E estou buscando, eu penso que a gente está ainda nessa pesquisa, de evidenciar esses elementos que possam estar ferindo, né? O princípio da liberdade, o princípio da escolha, do direito de cada um de se colocar, né? Quais propostas, Vilma, estão colocadas assim para lidar com essa questão da diversidade? Porque a questão da religião, você já disse, está aí, faz parte da vida das pessoas, faz parte da vida dessa professora, de uma forma, da vida de Inevitável, outro né? docente de uma outra forma, dos alunos, né, que estão ali, das suas famílias. Né? Como tematizar isso sem tomar um partido, uma posição, como deve ser numa escola
laica e Então, pública. Flávio, uma das questões que eu coloquei lá, assim, como considerações, né, aspectos que a gente precisava de pensar em se tratando do contexto escolar, a escola precisa cuidar bastante desse projeto político-pedagógico que ela tem. Né? E um dos primeiros passos que a escola dá ao construir um projeto de ensino é conhecer essa comunidade, conhecer esse estudante, né? Olhar onde ele vive. Dar voz para essas pessoas. O que tem aqui nesse bairro, nessa comunidade, enquanto experiência religiosa, dentre, né, todas as outras, os outros aspectos sociais e culturais, porque daí a gente começa a compreender e entender com o que eu preciso lidar, né? O outro aspecto, então, dizer, o projeto político-pedagógico precisa se fortalecer. Né? Eu percebi também bem fragilizado, né, nos lugares que a gente pesquisou, bem fragilizada essa construção, ou bem antiga, assim, já tem muito tempo que a gente não senta para ver e falar sobre isso, então é um problema. E a outra questão que eu coloco é a formação do professor, né? No mínimo, a gente precisa se formar, conhecer qual é esse campo do conhecimento do qual eu preciso falar agora para os meus estudantes, né? Do qual eu preciso também me apropriar mais e dialogar, né? Se a gente não der voz também a esse estudante, a essa família, né? Se a escola fechar a sua porta e falar daqui para dentro, nós aqui sabemos, né? Se o professor se coloca nessa posição, eu sei, eu posso, aí nós já começamos a fracassar também, né? Sim. Porque os momentos de conflito que a gente pesquisou e conseguiu, né, captar lá também na pesquisa, eles se deram muito por causa disso. Uma falta da escuta. E quando o menininho fala, né, e quando ele diz, aí eu assusto. Ora, eu já devia ter escutado antes, né, o que ele tem para me dizer, de que jeito ele pensa, de que jeito ele acredita, sua família. Então, não sei, né? Eu tenho muito pouco conhecimento para dar receitas. Mas essa é a sua proposta. É mesmo da experiência. Basicamente, eu acho que é isso, né? Pensar nesse projeto, porque ele dá uma visão bem geral, né, do campo de trabalho que eu estou ali. Formar os professores. Pensar nessa formação do professor, que é o que nós já falamos aí, né, uma das críticas que a gente coloca. Quando eu penso numa disciplina, eu tenho que pensar que é o professor que vai conduzi-la. Quem é esse professor? E pensar mesmo nessa metodologia do ensino, que pode gerar conflito não só no campo do ensino religioso, da religião, qualquer um, né? Quando eu me coloco na posição, eu sei, é isso que eu acredito, que você também vai acreditar, aí o professor já começa a falhar, né? Fica a dica aí para a gente continuar, então, discutindo esse assunto do ensino religioso com os sindicatos, com o Ministério Público, com as representações. E com os estudiosos da secretaria, com os professores, né? A gente falou, tem experiências já muito bonitas desse tema sendo trabalhado de uma forma bacana, né? Que vai levando ao crescimento. E também com os nossos legisladores, não? Sim. Nós estamos à disposição para conversar. Estamos. Que bom, Vilma. Muito bom conversar com você sobre esse tema. Obrigada, saber que tem gente boa, bem preparada como você, com tanta experiência para pesquisar sobre esse assunto. Eu agradeço também muito o convite. Obrigada, viu? Bom. Olha, você pode conhecer o trabalho da Vilma lá no YouTube. Eu vou colocar o link para acessar a pesquisa da Vilma sobre o ensino religioso nas escolas públicas em Minas Gerais. O Religare, Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades, os nossos cursos. Nós temos curso de especialização, de mestrado e de doutorado através da nossa página, pucminas.br/ppgcr. Religare de hoje fica por aqui. Obrigado à nossa equipe e a você que nos acompanha. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião.